E você sabe que quando eu vou fazer um kickoff, né, que é o início de um projeto aqui de consultoria de implantação, no nosso programa de implantação de CRM, então a gente vende o projeto, né, a pessoa assinou o contrato e tal, a gente faz um pré-kickoff, que eu faço ali um levantamento de informações prévias e depois a gente faz o kickoff. O kickoff é onde a gente vai fazer todo o levantamento de informações ali com o cliente, né, do que ele precisa, das necessidades, da expectativa e tudo mais. E é um momento assim extremamente importante, né, tenso, não é nem tenso a palavra, mas assim muito relevante ali no processo comercial. Por quê? A partir dessa reunião que a gente faz ali de 2 horas, que é onde eu faço a passagem de bastão aqui para o nosso departamento de projetos e também que a gente vai fazer o mapeamento de tudo que ele precisa e como vai ser o projeto dali para frente, né? Essa reunião define os próximos 2 meses com relação ao cliente, ali no mínimo 2 meses que a gente vai passar com esse cliente ali e construir toda a operação comercial dele, tá? Então, a gente precisa de muito autoconfiança, tá? Confiar muito no taco, né? E é o tema desse vídeo aqui que eu vou falar um pouco sobre autoconfiança aí na sua carreira, né? Seja de vendas ou seja qualquer outra carreira. Então, assim, eu sempre me preparo e por incrível que pareça, sempre que eu vou fazer um kickoff, me dá um frio na barriga, tá? Eu respeito aquilo ali, eu não subestimo aquilo ali. Mas depois que vai passando, por mais que a gente pensa que a operação é mais complexa ou as pessoas que estão envolvidas ali da empresa são pessoas mais exigentes ou complicadas ou que têm uma dificuldade no entendimento do que deve ser feito, eu vou fazendo aquilo, né? Eu vou me desenvolvendo, eu vou fazendo aquilo, conduzindo aquela reunião de uma forma tão tranquila, de uma forma tão simples, né? Tão espontânea, tão verdadeira, até assim de apontar determinadas falhas aí no que as pessoas no processo ali da empresa, né? Com muito cuidado, né? De mostrar o caminho que vai seguir, tentando entender o perfil de cada um para me conectar ao máximo. Mas, primeiro de tudo, tem hora que eu pego e me posiciono de uma forma muito firme ali na situação, tá? Porque senão começa a degringolar essa reunião para um caminho que não vai ajudar ninguém. Né? Para eu me posicionar muito firme, né? Eu trago a responsabilidade para mim ali. E eu só consigo fazer isso porque eu confio muito no meu taco nessa situação. Por que eu confio muito no meu taco nessa situação? Tá? Não me gabando porque eu sou bonzão, nada, mas porque eu desenvolvi, você vê, já são mais de 500 projetos implantados, tá? Então eu consegui nos últimos anos aí desenvolver de uma forma muito um processo que está muito bem alinhado, né? Desenvolvi habilidades que fazem muita diferença, que me dão segurança, tá? Ali na hora do kickoff. Quando a gente fala, né, aqui que a gente fala como que eu posso desenvolver essa autoconfiança, né? E qual a consequência dessa autoconfiança? A autoconfiança ela vai te trazer poder, tá? Poder aí na sua vida. Quando você fala em autoconfiança, que não seja relacionado aqui à parte de trabalho, à parte pessoal, ela irá realmente trazer poder aí na sua vida, tá? Então, você vai conseguir desenvolver situações de uma forma muito mais confiante, né? Autoconfiança é isso, tá? Mas, e muitas vezes a gente não sabe, tá? Muitas vezes a gente não sabe que a importância que isso faz, tá? E aqui, nesse livro aqui, né, da produtividade do bem, ele relaciona muito a sua autoconfiança com a sua produtividade, tá? Então, ele até fala aqui, né, da gente aumentar, pegando meu óculos aqui, da gente aumentar a nossa autoconfiança. Daí eu até pergunto aqui no livro, tá?
Mas como que eu aumento isso, tá? Ele cita um estudo aqui, é interessantíssimo isso, tá? Eles fizeram um experimento aqui com 28 mulheres que não praticavam exercício físico aqui com baixíssima frequência, então não eram mulheres fisicamente ativas, assim, de praticar atividade física, né? E pegaram essas 28 alunas ali da faculdade e puseram elas para pedalar ali em bicicletas ergométricas, né? Que iam medir o VO2 delas e tudo mais, tá? Daí separou, né, com base no desempenho da bicicleta ergométrica, eles dividiram os alunos em 2 grupos assim que terminou a sessão, tá? Eles falaram que após um breve período de repouso, né, disseram as alunas do grupo A, tá? O grupo que eles chamaram de autoconfiança, de muita autoconfiança, eu já vou explicar por isso, tá? E o grupo B, pouca autoconfiança. Daí eles falaram que, do autoconfiança, falaram que elas tinham ido muito bem no exercício, que elas tinham se saído melhor que a maioria das mulheres ali da idade dela, e no grupo B falaram que não tinham ido bem, que o condicionamento físico delas estavam abaixo da média, tá? Mas isso foi só para ilustrar, todas elas tiveram um desempenho importante, tá? O que esse estudo estava... Tiveram um desempenho semelhante, não importante, semelhante, tá? O que esse estudo estava demonstrando, tá? Ele estava explorando uma questão simples, como o nosso nível de autoconfiança afeta nosso desempenho, tá? Esse grupo que falou que não estava tão saudável, praticamente pararam de praticar exercícios, começaram a falar que exercício era muito difícil, que era complicado e tudo mais. E o que foi falado que era, né, que tinha um desempenho melhor, fala, nossa, mas isso aqui foi simples para mim, eu posso muito mais, eu fazia muito mais, tá? Então o que é o estudo, a resposta do estudo, né? Juntamente com a de muitos estudos anteriores e posteriores, é simples. O que a autoconfiança afeta no nosso desempenho, tá? Ela afeta muito, tá? Sentir-se confiante sobre nossa capacidade de concluir uma tarefa nos faz sentir bem quando a realizamos e nos ajuda a realizar cada vez melhor. Então, se eu estou me sentindo bem, tá? Com aquilo, né? Se eu estou me sentindo confiante, fica muito mais fácil de eu realizar aquela tarefa, tá? Fica muito mais tranquilo. Depois teve um outro psicólogo, né? Que ele é um psicólogo canadense-americano, que ele desenvolveu um termo aqui que é a autoeficácia. Esse psicólogo, né, o sobrenome dele Bandura, Albert Bandura, argumentou que não são apenas nossas capacidades que são importantes no desempenho e no bem-estar humanos. Isso tem a ver com como nos sentimos a respeito de nossas habilidades, que é a autoeficácia. Foi o termo que ele cunhou para descrever tais sentimentos, referindo-se quando acreditamos ser capazes de atingir nossos objetivos. Então, o que ele fala aqui, tá? Não basta a gente ter uma habilidade, é importante a gente saber, né, como que a gente se sente com relação a essa habilidade, tá? Eu tô trazendo esses exemplos do esporte aqui que fica muito fácil, tá? E também depois eu vou voltar aqui no tema do kickoff. Então, quando eu já falei aqui que eu treinei triatlo aí por vários anos, cheguei a fazer o Ironman, eu não tenho uma capacidade física comparada a outras pessoas, né? Que nem tinha pessoa assim que começava dali um ano, estava muito melhor que eu, que de repente, pessoas da mesma idade ali, tá? Tava muito melhor que eu, que já estava treinando ali há vários anos, né? E eu sou uma pessoa que quando eu pego para treinar, sou uma pessoa disciplinada, tá? Então,
Mas eu sabia, né, quando eu estava ali, eu sabia da questão da minha habilidade, até onde eu conseguia fazer, tá? Até o quanto eu conseguia ir um pouco mais, tá? Então, eu consegui, teoricamente, objetivos muito maiores, tá? Que nem, por exemplo, fazer um Ironman, fazer diversos meio Ironmans, né? Então, eu acredito que com a minha capacidade são objetivos muito maiores do que de repente eu não tivesse eu não acreditasse que fosse capaz de fazer isso, tá? Até aqui no livro fala que acreditar que é capaz é o primeiro passo para a certeza de ser de fato capaz. Então eu acreditava muito nisso. Quando eu comecei a trabalhar, né, implantar CRM, eu não tinha, as pessoas me procuravam aqui para implantar o Pipe Drive e tal, eu não tinha um processo definido, eu tinha uma insegurança muito grande sobre isso, né? Hoje o processo está muito bem validado, então quando dá algum erro, a gente sabe exatamente qual ponto que deu problema, tá? E assume a nossa responsabilidade do problema ali durante o processo. É muito raro, tá? Vou falar que desses 500 projetos, eu acho que nem 1% deu problema, tá? 5 projetos aí deu problema que a gente não desandou ali o projeto, tá? Eu acho que foram uns 2 ou 3, assim, que... E por incrível que pareça, desses, um só foi culpa nossa no sentido de ser inocente ali com relação à empresa, tá? Mas, quando a gente fala aqui por que eu falo disso, né? Que a gente tem uma confiança tão grande, tá? Ele fala aqui nesse estudo, quanto maior for a autoconfiança em nossas próprias capacidades, quanto maior for a nossa autoeficácia, tá? Maiores se tornarão essas capacidades. Então, eu confio no que eu faço mais. Eu confio no que eu faço, eu tenho certeza que o que eu estou fazendo é o melhor, eu faço mais, tá? Eu vou falar aqui para vocês agora como que a gente aumenta essa autoconfiança, tá? Beleza, Júnior, você falou que quando a gente sabe que a gente é bom naquilo, cria a nossa autoconfiança e a gente acaba fazendo mais, tá? Mas como que que a gente aumenta isso, tá? Então ele fala aqui em alguns experimentos aqui de interruptor de autoconfiança. Até eu estava lendo aqui, eu achei que interruptor é o que desligava, né, a autoconfiança, que interrompe. Não. A ideia que ele traz aqui no livro é o que você liga, né, essa autoconfiança, tá? Então ele fala aqui da parte verbal, né, um interruptor da parte verbal, que ele fala dessa parte assim, você vai conseguir, tá? Ele citou uma palavra aqui, que é uma frase, né, desse interruptor aqui que você liga, né? Na próxima vez que você sentir que uma tarefa ou projeto é particularmente difícil, pergunte-se, como seria se eu estivesse de fato confiante, tá? Como seria se eu estivesse de fato confiante? Só de fazer a si próprio essa pergunta, você vai se visualizar começando com muita autoconfiança a tarefa em questão. Esse interruptor aí de tomada foi acionado, tá? Aqui ele fala sobre isso, eu achei mais ou menos aí, que cai um pouco naquela coisa, você pode, não sei o que, aquela coisa meio de coaching, né, meio... Mas eu comecei a pensar o que realmente na prática funcionou para mim, né, e vai funcionar para você, para melhorar a confiança aí nas vendas, a confiança no seu trabalho. Então, a partir do momento que você se sente bom, você sabe que é bom, você é confiante, tá? Ali no livro Bom Demais para Ser Ignorado, a gente tem lá, eu já gravei sobre isso, a regra das 10.000 horas, tá? Que é essa regra das 10.000 horas? O que eles falam? Estudos demonstram que para você se tornar pleno e excelente numa coisa, vai de você você ter 10.000 horas de práticas. Então, por exemplo, 10.000 horas, a gente está falando aí de 5 anos. Então, eu com 5 anos de vendedor, vou me tornar uma pessoa boa, tá?
aqui a gente já começa a cruzar conceito. Não, até no livro ele fala que não necessariamente só de eu fazer 10 mil horas, que tem pessoas que fizeram 10 mil horas e continuam na média, vamos falar medíocre no sentido da média, e tem pessoas que fizeram aí as 10 mil horas e são gênios, verdadeiros gênios aí nas profissões, né? Extraordinários que ele fala. Então, vai muito da forma que você vai fazer isso. Para me tornar autoconfiante, eu tenho que entender o que eu estou fazendo, praticar, né, esse conhecimento, né, conhecer, buscar conhecimento sobre isso, praticar esse conhecimento, analisar o que eu fiz e corrigir corrigir esse percurso, tá? Melhorar esse percurso, é uma melhoria contínua. Então, aqui eu completo isso, que autoconfiança não é só a gente falar assim, você pode, Não, você tem que entender o que precisa ser feito, ver a quantidade de recursos que você pode ter, analisar o seu resultado e olhar para trás, analisar o que pode melhorar. Eu já fiz projetos assim, caos que foi uma porcaria, tá? Horríveis, tá? Sempre que terminava com muita vergonha, né? Terminava com muita vergonha e começava a analisar o que eu poderia ter melhorado naquele processo, tá? Um feedback muito consciente. A gente falou aqui, né? No outro vídeo aqui, não seja sério, seja sincero. Eu era muito sincero, eu não me punia. Mas eu olhava como se fosse de fora, né, uma pessoa analisando ali sobre duas pessoas que fizeram a call, qual foi o meu papel ali na call, qual foi o meu papel ali de lidar com aquele cliente, por que eu não consegui ser melhor, tá? E com certeza na próxima vez a gente sempre tem que tentar melhorar, e eu procurava melhorar. Eu anoto, tá? Quando eu tenho que fazer alguma reunião, alguma coisa, eu anoto os pontos importantes, eu ponho um post-it aqui no computador para colocar, às vezes, uns pontos fracos, né, que eu tenho, para eu ficar alerta sobre aquilo para não cometer esse erro, tá? Um outro experimento aqui que ele fala sobre o método do modelo social, tá? O que é legal, isso aqui eu achei legal, muito legal. E aí vocês vão ver que é onde serve como uma luva aqui o programa Vendas Te Liberta, tá? Aliás, se você quiser entrar aqui na nossa mentoria, na lista de mentoria do programa Vendas Te Liberta, que é um programa para quem quer vender mais sem precisar escalar a equipe, tá? Quer escalar o seu faturamento de uma forma leve, de uma forma simples, sem precisar escalar a equipe, apoiado em muita tecnologia, tá? Você mais 2, 3 pessoas, aí 1 ou 2 pessoas, vai conseguir escalar o seu faturamento aí de vendas, tá? Vendas B2B. Que foi isso que eu vivi aí nos últimos 7 anos, saindo de uma falência e chegando a ser o maior parceiro do CRM Pipedrive aqui da América Latina, tá? Então, o que ele fala aqui no estudo? Ele pegou um grupo de crianças, né? E foram crianças aqui que fala de 6 a 18 anos, 18 anos não é mais criança, tá? Mas sem o conhecimento delas, elas foram divididas em 2 grupos antes da chegada, tá? Um grupo, eles levaram essa galerinha aí num grupo de parede de escalada lá, tá? E eles tinham que escalar a parede, tá? Um grupo viu um pequeno vídeo de alguém escalando uma parede muito semelhante ao local lá que eles foram, né? Enquanto o grupo 2 não viu vídeo nenhum. Em todos os outros aspectos, os grupos eram idênticos, tá? Então separou a galerinha lá em 2 grupos. Eles tinham que escalar, né, uma parede, tinham que subir lá numa parede de escalada. Essa parede não era tão simples assim. O grupo A, né, o grupo 1 aqui no caso, tiveram acesso a um vídeo lá, viu um cara escalando e demonstrando as técnicas e tudo mais. O outro grupo não viu nada, chegou, só teve lá os dois tiveram, né, uma palestra ali e tudo mais, uma palestrinha ali explicando e tal, e foram lá para escalar. Daí o que eles falam aqui, ó? Surpreendentemente, apenas assistir aquele vídeo teve um efeito dramático. Embora ambos os grupos de escaladores tivessem recebido as mesmas instruções quando chegaram à parede, o grupo que observou o escalador modelo subir na parede que estavam prestes a enfrentar acabou se saindo muito melhor.
Eles se sentiram mais confiantes em suas habilidades de escala, gostaram mais da atividade e tiveram um melhor desempenho. Tá? Então, o grupo que viu aquele videozinho tiveram um desempenho muito melhor do que o que não viu. Tá? Por que essa pequena mudança fez uma diferença tão grande? Tá? Se o Bandura lá, né, aquele que fez o outro experimento lá, comentasse o experimento, provavelmente atribuiria o resultado ao chamado aprendizagem vicária. O que é essa aprendizagem? É quando você testemunha ou ouve falar do desempenho de outra pessoa em relação a uma tarefa que você mesmo realizará. Você vê os exemplos de outras pessoas e isso aumenta a sua confiança. Vamos lá. Isso aqui já aconteceu várias vezes comigo, tá? Eu estou fazendo aqui, eu sou muito, como eu falo, sou muito autodidata. E autodidata, assim, eu estou melhorando muito, tá? Eu não era um leitor tão assíduo, assim, eu era muito mais, assim, de correr atrás do conhecimento quando precisava, e não de obter o conhecimento e utilizá-lo. Eu estou mais nessa fase agora, de ler bastante livro e utilizar no meu dia a dia, tá? Antes eu via a necessidade no meu dia a dia e ia atrás de aprender aquilo. E muitas vezes eu precisava de uma validação. Será que isso que eu estou fazendo é certo ou não? Tá? Eu lembro que muitas vezes eu fui fazer mentoria com algumas pessoas que são famosas, não mentoria, tá? Não é mentoria, é cursos, e fui em evento, tá? Particular, assim, evento caro que eu paguei. Eu chegava lá, eu olhava, pessoas famosas aqui da internet, tá? Eu chegava lá e falei, mas eu não acredito que eu tô aqui para ver isso, tá? Não tô me gabando, mas é aquele negócio, faltou autoconfiança de eu entender o que eu estava fazendo era o certo. Mas foi ruim ter ido lá? Não foi bom, mas foi uma grande validação, que o que eu fazia já era muito certo, é só continuar fazendo, tá? Então, muitas vezes a gente tem que ter essas referências, né? Ou para aprender ou para validar que o que a gente faz é o correto, tá? É um método que está no caminho certo. Se essa pessoa está tendo tanto sucesso da forma que está fazendo, e eu vou lá, compro uma mentoria, compro um curso, vou num evento ao vivo, eu acredito que se eu continuar fazendo e melhorar alguns pontos que pode ser oratória, pode ser organização, pode ser produtividade, disciplina, tecnologia e tudo mais, eu vou alcançar o resultado dessa pessoa, tá? Então, quando a gente fala aqui a importância, né? Aqui entra a importância do programa Vendas Te Liberta, tá? Por quê? Lá eu vou explicar tudo que eu fiz durante esses anos. Eu me considero uma pessoa de sucesso profissional, né? Volto a falar, em 2017 eu estava falido, 6 anos depois eu me tornei o maior parceiro, tá? Aí do Pipe Drive, quitei dívida, quitei tudo, tá? Então o que ele fala aqui, ó? Imagine a mesma tarefa, só que desta vez, antes de iniciá-la, você tenha visto outra pessoa apresentar um projeto de pesquisa sobre tema semelhante. Imagine você desenvolvendo seu trabalho sobre vendas, entendendo de uma outra forma, não de uma fórmula, né, de uma outra forma, não de formulazinha, entendendo uma linha de raciocínio que uma pessoa que teve sucesso, como você pode desenvolver o seu raciocínio, tá? O tanto que isso não vai te ajudar. Ou até mesmo situações que, por exemplo, você falar não para uma venda, tá? Será que isso é certo? Tá? Você falar a verdade para o cliente, de repente você oferecer uma solução de um concorrente para o cliente, de você, a forma que você está prospectando, se é a verdadeira, se é a real, como você utiliza um CRM, né? Como que você organiza a sua agenda, tá? Então, imagina a mesma tarefa, tá? É o que você faz no seu dia a dia, tá?
um ponto de vista você tenha visto uma outra pessoa apresentar um projeto de pesquisa semelhante. O que eu apresento lá no programa Venda Se Liberta vai ser isso, como se fosse um projeto de pesquisa, tudo detalhado do que dá certo e o que não dá. O conteúdo da apresentação dela é diferente do seu. Agora, você sabe que esse tipo de tarefa não é impossível. Você acabou de ver outra pessoa realizá-la. Você ficou mais confiante de que a tarefa pode ser dominada vicariamente, tá? Que é a aprendizagem vicária. Você faz essa comparação, tá? Você compara. Será que isso aqui vai dar certo? Será que isso aqui está certo? Você comparou, pegou uma pessoa que já fez e já deu certo e você vai aproveitar os pontos, você não vai copiar, você vai aproveitar a linha de raciocínio, os pontos do que ela fez, você vai pegar referências ali para trazer para o seu dia a dia, tá? Ver pessoas semelhantes a nós terem sucesso através de um esforço continuado aumenta a crença dos observadores de que eles também têm as capacidades para dominar as atividades comparáveis e ter sucesso nelas, tá? Eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho algumas habilidades, algumas capacidades, uma forma de organizar meu pensamento. Não sei se isso é por dom de Deus ou se é uma característica que eu tenho, tá? Que deu certo. Encaixei no momento certo, no segmento certo, tá? E deu certo isso na minha vida. E é isso que eu quero passar e construir essa forma do programa Venda Se Liberta para ajudar outras pessoas que também têm esse mesmo pensamento, tá? De uma forma de vender que você não precisa vender sua alma para bater meta. Eu acredito assim, que você tendo uma referência de uma pessoa que tem a ver com você tudo fica muito mais simples. Tira tanta névoa da frente, tá? De você estar ali num quarto escuro tateando, parece que essa pessoa abre uma luz e você começa a entender o layout das coisas ali, tá? Então pensa nisso. Quando a gente falar de autoconfiança em vendas, realmente você tem a forma de se desenvolver. Tá? Seja através de um mentor, seja através de livros, que nem eu faço aqui, mas muitas vezes você vai validar várias situações que você já faz aí, tá? Isso é libertador. Você está tendo um aprendizado do que o que você está fazendo não é errado, tá? E você melhora e procura desenvolver as suas habilidades em cima disso. Perfeito? Então, galera, é isso aí, ó. Compartilha esse vídeo, curte aí e até o próximo vídeo. Valeu, até mais!